Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Suno 30. Como vocês sabem, a Suno 30 é uma research, né, uma casa de análise que nós temos e ela resolveu lançar o Suno 30. E o que é o Suno 30? Basicamente o Suno 30 ele é como se fosse um novo índice, né? Nós temos um novo índice do mercado de investimentos imobiliários ou do mercado dos FIIs, né? Fundos de investimento imobiliário. E a novidade do momento é o novo hype. E aí eu trouxe para falar com vocês, né, desse novo IFIX, por assim dizer, né? Porque nós temos atualmente o IFIX, que é ele é uma métrica, né, que analisa o desempenho dos fundos de investimento imobiliário. E aí o Suno 30 ele surgiu para poder responder à necessidade, né, segundo o professor Baroni e o Thiago Reis, para poder responder à necessidade desse novo mercado de FIIs que está nascendo. Então eles tiveram, eu já vi algumas lives e acompanhei e acho importante trazer para vocês se supostamente a gente quisesse montar uma carteira só utilizando os FIIs, né, desse novo índice de referência. Então, basicamente, o Suno 30 ele tem algumas mudanças que são completamente diferentes do IFIX, porque o IFIX ele é o índice de referência dos mercados dos maiores fundos, né, dos fundos mais negociados na bolsa. Então, o IFIX ele tem um número X de fundos de investimento imobiliário e eles entram no IFIX quando eles são pelo número de negociações, né? Então, quanto maior o número de negociações, mais faz com que esse fundo entre, né, para esse índice de referência, ok? Então, o Suno 30 basicamente é isso. Então, eu vou explicar para vocês aqui, muito brevemente, como foi composto esse novo índice, né, que eu acho que ele supera, de certa forma, né, na verdade supera o IFIX, que é um índice que também nós utilizamos. Né? Geralmente, quando nós vamos comprar um FII, a primeira recomendação que a gente dá é que o FII que você vai comprar ele faça parte do IFIX, porque assim você sabe que ele tem uma boa negociação. Né? Você pode entrar e sair do FII com tranquilidade. Então, o novo Suno 30, como vocês estão vendo aqui na tela, ele tem algumas diferenças. O Suno 30 ele foi criado com algumas diferenças do IFIX, ok? O IFIX ele leva em conta a negociação dos fundos, né, na bolsa de valores, e aqui eles acrescentaram algumas coisas diferentes para poder fazer parte desse índice. Então, como o professor Baroni já tinha falado, o Suno 30 ele foi criado, ou seja, uma espécie de planilha automática criada que não tem gerência da parte da Suno, ou seja, a Suno é uma research, mas não tem o interesse do professor Baroni, não tem o interesse do Thiago Reis, ou seja, não tem interesse da Suno em de repente colocar algum fundo listado no Suno 30, ou seja, é uma questão voluntária da parte deles de criar uma espécie de planilha automática que vai ser rodada trimestralmente, né, segundo o que eu vi, e aí eles não vão levar em conta a predileção do professor Baroni por algum FII, ou do Thiago Reis, ou da própria Research, né, que é a Suno nesse caso. E aí como é que foi criado esse Suno 30, e aí quais as diferenças em relação ao IFIX? E aí o que nós temos para poder compor o Suno 30, esse novo índice de referência, o fundo que vai compor esse novo índice ele tem que ter distribuído proventos nos últimos 12 meses. Então, para entrar no índice de referência Suno 30, esse fundo ele tem que ter distribuído pelo menos algum rendimento nos últimos 12 meses. Então, essa já é uma diferença em relação ao IFIX. Né? Outra diferença, né, é que o Suno 30 ele só vai pegar fundos de investimento que façam parte do IFIX, porque os fundos de investimento no Brasil existem muitos fundos de investimento, mas muitos fundos, pela questão da pouca negociação, eles não fazem parte do IFIX. Outra coisa, não ser um fundo de fundos, ou seja, o FOF. Exemplo, o BCFF11, ele é um fundo de fundos, então o professor Baroni, na explicação dele, ele preferiu não colocar os FOFs, né, nesse índice, o Suno 30, porque os FOFs, pensemos o seguinte, os FOFs eles te permitem a diversificação do seu portfólio, mas o fundo de fundos, ele de certa forma, ele cria um subterfúgio na sua carteira, porque ele compra cotas de outros fundos, por isso ele é chamado de fundos, certo? Então essa é a primeira diferenciação que nós teríamos aí. Então eles não incluem fundos de fundos, o que é muito importante porque um fundo de fundos, de certa forma, ele mascara a performance daqueles fundos que ele próprio investe. Então ele é um fundo que compra cota de outros fundos. Então, de certa forma, é como se você pegasse um fundo que já está dentro do próprio Suno 30. Então foi uma espécie de jogada de mestre aí que eles tiveram, né, ao criar o Suno 30.
e o fundo deve possuir mais que um ativo. Por que essa estratégia de o fundo possuir mais do que um ativo? Muito importante, por quê? Porque se você vai comprar um fundo de investimento imobiliário, um FII, e ele é monoativo, você tem um grande problema. Nós temos no Brasil, por exemplo, um FII que ele aluga, né, um imóvel para Petrobras em Macaé. E ele é monoinquilino e monoativo. Então nós temos uma dificuldade muito grande porque a região de Macaé, no Rio de Janeiro, ela foi muito prejudicada com os problemas que a Petrobras teve. Então o inquilino ele simplesmente saiu do imóvel e o imóvel está vago desde então. Então a região de Macaé, como foi muito prejudicada em virtude disso, né, da questão do petróleo, nós temos quem tem cotas desse fundo não está recebendo as suas cotas, não está recebendo os seus rendimentos, porque o inquilino saiu do imóvel, continua pagando seu aluguel naturalmente, mas talvez não tenha nem a previsão. Então, a nossa dica que a gente sempre costuma dar é que se você vai alugar, você vai comprar cotas de algum FII, compre cotas de preferência de um fundo de investimento imobiliário que seja multi-inquilino e multi-imóveis, ou seja, tem que ter mais de um imóvel e tem que ser alugado para mais de um inquilino, ou seja, não adianta você ter de repente 30 imóveis e alugar esses 30 imóveis que você tem de repente, sei lá, para lojas Renner, supondo aqui, tá? Porque você teria apenas um inquilino em vários imóveis. Então, o ideal é que você tenha 10 inquilinos, supondo, e 10 imóveis, beleza? Então, aqui falando um pouquinho da composição desse índice do Suno 30, outra coisa importante, a participação, né, em porcentagem de cada fundo, elas são igualitárias, elas não levam em conta o tamanho do fundo. Uma coisa que o IFIX considera e o Suno 30 resolveu não considerar, isso é muito importante. Então eles fizeram nessa distribuição em 30 FIIs, né, que aqui eles colocaram, e aí eles dizem a composição do inicial do SNFI, né, que seria o Suno FII, prevê a distribuição igualitária entre cotas dos participantes, mas o critério pode ser ajustado no futuro. As revisões da carteira, né, desse índice será feita trimestralmente e divulgado pelos canais da Suno Research, ok? E aí nós temos aqui a composição dos FIIs, e aí eu fiz, né, uma espécie de muito rapidamente aqui para a gente fazer uma análise sobre se eu quisesse de repente começar a investir utilizando só a carteira da Suno, né? Só esse índice aqui da Suno, o Suno 30. E aí eu teria o seguinte, eu fiz uma espécie de pizza aqui para a gente entender como está sendo a diversificação, né, desse índice pelos segmentos. E aí nós temos que 50%, como vocês podem ver, são FIIs que tem o seu segmento na área de tijolo. E aí eu vou explicar basicamente a diferença. Nós temos 16%, nós temos 33% que é papel e nós temos 16% que é o que sobra aqui, que seria os fundos híbridos, ok? E aí explicando um pouquinho o que é cada segmento. Tijolo já nos ajuda a entender que é uma questão física, né? Ou seja, é um imóvel que está construído, já está performado em algum lugar, né? Seja em São Paulo, Minas, Maranhão, onde seja que esteja esse imóvel, então ele está performado, ele está construído ali. E aí os inquilinos estão nesse imóvel. FIIs de papel, aí nós temos uma diferença. Quando nós falamos de FIIs de papel, nós estamos falando geralmente FIIs de CRIs ou de LCIs. E o que seriam LCIs e LCAs? Caso você queira saber um pouco mais, aqui eu vou tentar dar só uma espécie de explicação geral. Eu tenho um podcast no Spotify, Investir do Bem, #BSA3, e lá eu falo sobre o KNCR. O KNCR ele é um fundo de investimento que investe em CRIs, e CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. A área imobiliária, quando ela precisa de grana, ou seja, para poder concluir os seus imóveis ou construir algum imóvel, ela pode fazer isso através de um CRI. E aí entram os fundos de investimento que podem comprar esses CRIs. E aí eles recebem os juros, né, mensais desses CRIs. Então, 33% seriam os FIIs de papel. E aí nós temos 16% ali, tirando o quebradinho, que eles são híbridos. E o que são híbridos? O nome híbrido já ajuda a gente a entender, né? Um fundo híbrido ele é aquele fundo que ele não tem uma definição, ele não investe só em papel, ele não investe só em CRIs, ele não investe só de repente na área logística, na área industrial, ok? Então ele tem essa prerrogativa de poder ser livre nesse sentido, beleza? E aí eu dei uma olhada por cima, aqui vocês podem ver, olhando aqui, eu diferenciei, né, colocando em amarelo o que são FIIs de tijolo, então vocês podem olhar, podem acessar o site da Suno,
Inclusive a composição do Suno 30, ele é referente a junho de 2020, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, então é bom lembrar disso, ok? E aí em azul eu destaquei os que são os FIIs de papel, que daí vocês podem olhar também um pouco melhor, e aí os fundos híbridos, né? Que nós temos aqui. Importante lembrar o seguinte, que os FIIs de tijolo que nós temos aqui, eles são muito diversificados. Nós temos, por exemplo, o BBPO, que eu peguei por cima, né? Nós temos o BBPO, que ele é de agências bancárias, nós temos, por exemplo, o XPIN, que ele é o XPIN 11, que ele é da área industrial. Nós temos, por exemplo, XPML 11, que é o XP Malls, que ele é de tijolo e ele é da área de shopping center. Nós temos o VISC 11 também, que é shopping center. Nós temos, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, nós temos HGLG, que é da área de logística, nós temos GGRC 11, que ele é da área logística, mas também industrial, mais industrial do que propriamente logística. Então, se você fosse escolher aqui dentre esses fundos que nós temos aqui, né, que são 30 fundos para poder compor a sua carteira, eu diria com quase 100% de certeza que você conseguiria compor uma ótima carteira. Se você colocasse, de repente, o seguinte, eu quero ter 3 fundos desses 30 fundos eu vou escolher 5 fundos para eu compor a minha carteira, para eu ter os meus rendimentos todo mês. E eu quero, de repente, diversificar a minha carteira tal como está essa pizza que eu estou vendo aqui. E aí na proporção eu vou colocar 3 FIIs de papel, 3 FIIs de papel, 1 FII, de repente 5 FIIs, perdão, 3 FIIs de tijolo, 2 de papel e 1 híbrido. E aí você teria uma ótima diversificação já no seu portfólio. O ideal é que a gente tenha, né, eu pelo menos tenho atualmente, pretendo manter, eu tenho 10 fundos de investimento imobiliário na minha carteira. Então, eu equilibrei ali, né, a porcentagem em cada um para eu não ter uma porcentagem muito grande em um e uma porcentagem muito pequena em outra. Então, eu fiz essa diversificação necessária. Mas o vídeo que eu trouxe aqui para vocês é para atualizar vocês, porque o Suno 30 veio aí com essa diferenciação, essas diferenciações que eu trouxe para vocês. E é muito importante a gente estar ligado, porque o IFIX, de certa forma, ele está sendo superado pelo Suno 30, né? Então, isso é muito bom. O mercado de fundos de investimento imobiliário, eles estão se reinventando, né, a cada dia, e o IFIX parece não conseguir mais acompanhar essas novas modificações, e aí o pessoal da Suno Research resolveu, né, trazer essa novidade para a gente, e eu fico bastante feliz de poder agora contar, né, com esse novo índice para poder, caso eu queira no futuro comprar algum novo FII, eu poder utilizar esse índice, beleza? Então, pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, dê aquela divulgada, aquele like, para poder ajudar a gente. Então, forte abraço, até mais e a gente se vê.